Olá galerinha, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho de notificação e já deixa o seu like no vídeo. Como vocês já viram no título, o vídeo de hoje é para falar sobre esse livro aqui. E o título do livro, ele é justamente referente aos cristãos, né? Por uma visão de quem não é cristão. Então, geralmente por causa dos nossos costumes, do jeito de falar, que a gente não fala, ei, vem aqui, a gente fala, ô vaso. Então, tipo, né, alguém tropeçou em você fala, isso é uma benção mesmo, né? Tipo, não uma coisa normal, é estranho. Então, já é por esse motivo o nome do livro. E o subtítulo é Ser Normal Não Está Dando Certo. Esse livro ele é dividido em 5 partes, sendo cada parte com 3 capítulos, e ao todo tem 287 páginas. Uma característica legal do livro é que em todo começo de capítulo ele coloca uma frase, uma referência. Então eu separei 2 que eu achei bem legal. A primeira é: nós ganhamos a vida por meio daquilo que recebemos, mas vivemos por meio daquilo que damos. Daí foi Winston Churchill que escreveu isso. E aí, ao longo do livro, ele coloca frases famosas, ele coloca citações de outros lugares, ele coloca provérbios, tem um provérbio francês, tem um provérbio chinês, então é algo bem interessante. Tudo de acordo com o tema que vai ser abordado naquele capítulo. Então, por exemplo, nesse outro capítulo que eu separei, ele fala assim: só somos ricos pelo que damos e pobres pelo que negamos. Ralph Emerson que falou isso. Então, aí tem várias citações, é um jeito legal de se iniciar um capítulo, na minha opinião. A primeira parte do livro, ela tem o nome Tempo. Eu separei aqui 2 passagens que ele colocou dentro dessa primeira parte que eu acho legal compartilhar com vocês. A primeira é: Deus dá a você tudo aquilo de que você necessita para realizar tudo aquilo que Ele quer que você faça, incluindo tempo em quantidade suficiente. Não precisamos de mais tempo, precisamos usar o tempo de que já dispomos de maneira diferente. E isso é referente às desculpas que a gente dá, né? Então a gente fala, eu não oro mais porque eu não tenho muito tempo, ou eu não faço tal coisa porque eu não tenho tempo. Então ele pega e fala isso, né? Que a gente já tem tempo suficiente, a gente só precisa se organizar em relação a isso. Ainda na primeira parte, ela já tem o foco sobre a gente querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente se sobrecarregar em relação a isso. Então, tem uma parte que ele fala que a gente deveria só trocar a conjunção. Ao invés da gente usar a conjunção e, a gente começa a usar mais a conjunção ou, porque às vezes a gente fala, eu preciso fazer isso e isso e isso e isso, e quando a gente vai ver a lista já tá enorme de coisa e no final a gente acaba não fazendo nenhuma delas. Então, às vezes, no que der, é melhor a gente colocar, eu vou fazer isso ou isso, né? E ir eliminando o que der. Então, ele escreve aqui: enquanto pessoas normais continuam a acrescentar itens às suas listas de afazeres, talvez você deva tomar uma atitude estranha, começar uma lista de não afazeres. E aí, né, isso são só 2 partezinhas da parte inteira que tem aqui, que tem 73 páginas, então é só um pequeno trailerzinho, um spoiler para você saber o que tem. A segunda parte era sobre dinheiro e a página que eu separei, ela vai falar que a Universidade do Reino Unido, ela fez uma pesquisa com o tema dinheiro e felicidade, né? Para saber como a classificação da renda e não a renda em si afetava a satisfação das pessoas em relação à vida que elas tinham. E a conclusão final foi de que a pessoa, para ela se sentir feliz, ela não precisava ganhar uma quantidade alta, ela só precisava ganhar mais do que as pessoas que estavam à volta dela, porque eles chegaram à conclusão de que independente do valor que fosse, a mais do que o outro, se a pessoa ganhasse menos, ela não se sentia feliz. O que ela tinha não bastava, independente de quanto fosse. E aí ele abre um tópico aqui em cima disso, falando que a riqueza ela é comparativa. E aí ele até
fala de uma história de que os amigos ricos que ele tem não se acham ricos, porque sempre conhece alguém mais rico. Então é aquela história que a pessoa tem uma mansão gigantesca e tal, e aí você fala, nossa, você é muito rica. E ela fala, não, rico é o meu vizinho, que tem uma mansão gigantesca e um helicóptero. Aí você fala pro vizinho, nossa, você é muito rico. Aí o vizinho fala, não, rico é o meu amigo, porque ele tem uma mansão enorme, um helicóptero e um barco, e assim por diante. Então sempre vai ter alguém que tem mais, né? E a conclusão que a gente chega é de que a riqueza ela é comparativa. Outra coisa que eu acho muito legal é que o autor, ele é muito bem-humorado, então ele vai iniciar, ele dá início a assuntos sérios e interessantes e que precisam ser falados, mas com histórias que fazem descontrair um pouco. Então, por exemplo, ele vai falar de caridade aqui em um determinado momento e ele inicia com a história das filhas dele, que eles estavam indo para algum lugar. Aí, do nada, a criança puxou o assunto, né, com a irmã e falou, olha, você tem que dar o seu dinheiro para caridade, porque você vai estar ajudando a Deus. Aí a outra respondeu, tipo, eu não vou dar o meu dinheiro para caridade. Aí a outra falou, não, por favor, você tem que dar o dinheiro para caridade. E aí a resposta do filho dele foi, eu não conheço a caridade e eu tenho certeza que se eu conhecesse eu não ia gostar e eu não vou dar o meu dinheiro para essa tal caridade. Então aqui a gente vê que ele descontrai legal, ele tá sempre de um jeito bem humorado falando sobre as coisas. Ainda nessa parte do livro sobre o dinheiro, ele vai falar sobre ser rico em espírito, que também foi um assunto bem legal de ser abordado, né? Que às vezes a gente fica tão focado em materializar tudo que a gente tem e esquece de espiritualizar. Então, também foi algo interessante. A terceira parte do livro, relacionamentos. A página que eu separei aqui fala sobre relacionamentos, né? Mas eu grifei aqui que agradar os outros é um problema mais espiritual do que relacional. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em agradar aos outros, em suprir as expectativas que colocaram na gente, que a gente deixa de lado os nossos valores só para não decepcionar uma pessoa. Ou seja, a gente se preocupa com o que as pessoas pensam, mas a gente se esquece de se preocupar com o que Deus pensa a respeito disso. A quarta parte, eu achei ela mais focada meio que em casamento, só que falando também tanto para os solteiros quanto para os casados. Mas, por exemplo, tem uma parte que ele coloca uma pesquisa que, de acordo com o Jornal da Psicologia e Cristianismo, cerca de 65% dos maridos e 55% das esposas cometeram adultério até 40 anos de idade, o que é uma estatística muito alta, que é mais da metade em qualquer lado que for. Então ele vai abordar esse assunto, ele fala, todos os dias pessoas normais acabam adotando atitudes prejudiciais que nunca planejaram tomar. E em outra parte ele fala, portanto, se ninguém planeja cometer adultério, por que tanta gente acaba se envolvendo com outra pessoa que não é a pessoa que casou? E aqui ele vai falando como que começa. Não é de um dia para o outro, que é um passo de cada vez. E ele fala uma série de coisas que é até bem interessante também. E por último, a parte de número 5, valores. A parte que eu separei aqui em relação aos valores é que ele aborda o fardo de uma maneira muito interessante. Porque ele fala que o fardo, às vezes, é a maneira de Deus nos abençoar. Porque uma vez que você tem um fardo, você acaba tomando atitudes, você acaba fazendo coisas que você não faria se aquilo não tivesse te incomodado, se aquilo não tivesse te impulsionando a fazer algo. Então, algo que parece negativo pode acabar se tornando algo muito positivo, porque faz você dar um start, faz você sair de um lugar e começar a fazer algo. E por último, eu queria falar sobre a história da Estrela do Mar, que ele colocou aqui, mas que talvez você já tenha visto como, ao invés de Estrela do Mar, peixes, que é basicamente um menino, ele tá na praia e ele tá pegando toda a estrela do mar e jogando de volta no oceano. E aí passa um senhor, e aí ele olha pro menino e tem muita estrela do mar, e ele tá vendo que não dá pra jogar todas no oceano, que ele vai ficar lá, tipo, pra sempre. Então esse senhor que viu vai até o menino e fala, olha,
se eu fosse você, eu parava de perder tempo, porque não tá fazendo diferença nenhuma. E aí o menino vai, pega a estrela do mar e joga no oceano. Daí ele vira pra esse senhor e fala, olha, pra essa daqui eu fiz toda a diferença.